Não, mas cara, eu acho preocupante. Eu escrevi agora há pouco, inclusive, sobre uma. Eu achei curioso, pelo menos, essa movimentação do mercado russo de olho no futebol do São Paulo, né? E como o São Paulo tem dificuldade de fazer grandes vendas novamente. Ah, mas o São Paulo tá quebrado. Pois é, outros times também estão em dificuldades financeiras e conseguem fazer vendas melhores, né? É, o Vasco fez venda pra futebol de Liga Top 5, né, da Europa. São Paulo não faz isso desde o Beraldo, se eu não me engano. Agora fez o Ângelo, mas o Ângelo só sai na frente, mais pra frente. E assim, vendeu pra quinta Liga da Europa, pra um time mediano da quinta Liga da Europa. Agora, não lembro mais um São Paulo fazendo venda pro City, ou pra Premier League em geral, fazendo venda pro futebol espanhol, elite, falando das grandes equipes do futebol espanhol, italiano. Não vejo mais isso acontecer. Eu vejo muito mais um movimento de resgatar jogadores do futebol europeu e mundial para o São Paulo a um preço alto e uma venda de jogadores que não passa da casa de 10 milhões. A gente estava nesse debate também no nosso grupo, né? E quem foi o Beraldo foi o último cara que vendeu acima de 10 milhões, né? Eu acho que eu até falei no grupo lá, o Sara, e se eu não me engano, o Sara foi 9 milhões de euros. É. Então, o São Paulo São Paulo sempre tinha sido uma referência de venda de joias. Agora não é mais. E, mais uma vez, achei só curioso o movimento, não tô insinuando nada, mas curioso o movimento. Ano passado, o Diego Costa, correto? Foi pro Krasnodar, não me engano, 7 milhões de euros. Sim. Então, aí, ok, você tá falando de um jogador que é reserva, tem 24 anos, não tem mais um mercado no lado A da Europa. Aí você fala, beleza, mercado B, Rússia, Ucrânia, Turquia, Grécia, e por aí vai. Portugal acaba sendo um lado B. Eu não considero a venda do William Gomes uma venda de top de linha. E aí você... Holanda. E aí você tem a venda do Diego Costa. Ok. É um jogador que estava na reserva, vendeu por 7 milhões de euros. Você fala, pô, legal, bacana. Aí vem o Alves por tem uma idade menor, 20 anos, 4 anos a menos. Não jogou no profissional? Mal jogou no profissional, são 15 partidas. É vendido por um valor menor e colocou, mas tem os 25% da mais-valia, que é esse o entrave, que tá 25, 35. Tanto faz. Sabe por quê? Porque isso é uma aposta. É você ir no cassino e apostar. Por quê? O que que acontece? A mais-valia só acontece se o CSKA eventualmente vendê-lo para qualquer lugar do mundo, qualquer time do mundo, por mais do que 6 milhões. Se ele vender pelos mesmos 6 milhões, São Paulo fica só com 5 do mecanismo de solidariedade. Se vender por 6 milhões e 100 de euros, o São Paulo vai ter 25 ou 35, essa é a discussão, né? 25 ou 35 mil euros. Vale a pena você fazer esse tipo de negócio? É uma aposta que o São Paulo tá fazendo, que ele vai brilhar num futebol que não tem holofote hoje. A Rússia não participa de Champions League, a Rússia tá isolada do resto do mundo. Quanto à questão de se é bom para a carreira do jogador, aí cada jogador que defina a sua carreira. Jogador, empresário, tanto faz. Mas eu acho um movimento ruim do São Paulo você vender por esse valor. E agora, a informação que chegou hoje, né? Que veio uma proposta do Krasnodar, também da Rússia, né? O mesmo time do Diego Costa, atual campeão, pelo Lucas Ferreira, por 8 milhões de euros. E, pra mim, dos três, o Lucas Ferreira é o melhor deles. São jogadores de ataque, que geralmente custam mais caros. Poxa, o São Paulo não tá conseguindo fazer nada no quesito venda. Pois é, cara. E a gente até falou hoje, né, Pri, no Bom Dia, a gente comentou muito disso. Porque é uma aposta, assim, aposta, né? Não uma outra coisa com B, né? Que às vezes soa assim. Mas é uma aposta, porque a gente não tem como cravar se os jogadores vão ter sucesso e tal. E às vezes é aquela coisa, pode ser que uma proposta futura não seja tão vantajosa, então é melhor vender agora. Tem muita gente que pensa assim. Não dá também, o momento do São Paulo não é o mesmo do Palmeiras pra gente vender no mesmo preço que o Palmeiras vende. Só que o São Paulo sempre teve um histórico de vender bem.
E a gente olha, ano passado lá o William Gomes, cerca de 9 milhões de euros. O Moreira foi de graça com passe fixado por 3 milhões de euros. O Ângelo agora 5, 6 milhões. Alves também. E aí depois até vou puxar uma estatística aqui do Alexandre Gisbrecht, que eu vi hoje, que eu achei curiosa. Mas, Pri, a gente tá cada vez mais vendo o São Paulo tendo que se desfazer talvez da melhor geração dos últimos anos da base do São Paulo a preços que a torcida considera pequeno, né? Eu acho muito que é consequência do momento que o São Paulo se encontra, né? A gente falou sobre isso no Bom Dia Tricolor hoje mais cedo. O São Paulo vive uma situação financeira, né? Todo mundo desesperado, basicamente, para conseguir fazer dinheiro, para conseguir pagar as suas dívidas, porque de fato tá ruim ali, gente. Ixi, Fala fala. isso aqui. Vamos trocar ali. Zoado? Vocês compartilham o mic. Desculpa, perdão, gente. Não foi você que quebrou? Começar de novo. Às vezes foi, né? Fica aqui falando. Vai saber, jogou água. Agora perdi o que eu tava falando. Enfim, a situação é muito delicada, né? E aí o São Paulo fica nesse desespero de vender o almoço para pagar a janta, né? Eu acho que quando a gente faz as análises e até as críticas também, elas têm que ser pensando num todo, né? O que irrita o torcedor não é só a venda. Ah, vendeu o Alves, vai vender o Ferreira, vendeu... Eu nem acho hoje, tá? Conversando com muita gente ali dentro do São Paulo, eu entendo que o William Gomes, de fato, como o Zubeldia era o treinador, e as decisões elas são tomadas em cima de quem comanda o time, né? Ele não ia ter espaço naquele momento, não era um jogador que era visto com grande potencial internamente. O Moreira, muito menos, um menino muito legal, enfim, no dia a dia, mas se machucava muito, não conseguia ser útil. Então eu nem acho que é muito esse o ponto, sabe? Eu acho que é mais essa garotada de agora. E aí o São Paulo, enfim, não é isso que irrita o torcedor, né? O que irrita é você fazer esses movimentos pra gastar o dinheiro com coisas que talvez não façam tanto sentido, né? Como, por exemplo, tem o Juan Tressoldi, que a gente, acho que é unanimidade quase aqui nessa mesa, e boa parte da torcida acha que nada contra o Juan Tressoldi, mas, por exemplo, pra mim a prioridade de São Paulo tem que ser o Alan Franco. Pausa tudo, resolve o Alan Franco, ele quer ganhar um palácio, ele quer o Morumbi, sei lá, cara, negocia lá com ele, depois você pensa no restante, sabe? Ah, mas vai perder o prazo do Juan. Paciência, não é uma posição desesperadora, né? É uma posição como se fosse ali um meio-campista ou um lateral, que o São Paulo vive situações difíceis nessas posições ultimamente. É uma zaga que o São Paulo tá bem seguro e o principal tá aí com o contrato podendo ir para outro time já. Então, assim, eu acho que não é só a questão da venda que irrita o torcedor. É o contexto das coisas e as atitudes que se tomam ao longo da gestão, do ano, desses últimos meses e tudo mais. E eu entendo também que tem um equilíbrio, né, Putz, o Matheus Alves também talvez não fosse o salvador da pátria, né? Acho que a gente tem que também colocar o pezinho no lugar que talvez o São Paulo também não revele mais como revelava antes, né? Como você falou, tem o Beraldo, tem o Sara, David Neres, assim, muita coisa mudou, né? Assim como o São Paulo hoje é outro, a base também é outra. E existe uma análise interna do que cada um pode render. E beleza, se entenderam que o Matheus Alves não é o salvador da pátria e tal, mas é muito o que a gente falou hoje de manhã, né? Eu acho que deveria ter ali um mínimo pra você vender os seus meninos, os bons meninos, né? Porque o Matheus Alves pode não ser o salvador, mas ele também não é, né, um jogador M, que você simplesmente joga ele. Acho que devia ter um valor mínimo ali. E aí, até enquanto o Chacon falava, cara, eu tava lendo uma coisa no Twitter, eu nem fui conferir, tá? A gente pode debater isso aqui agora. Mas o pessoal tava relembrando as vendas da gestão do Leco, que foram boas vendas. Eu não me lembro agora dos números, se eu falar eu tô mentindo. Sim. Mas o tweet falava sobre isso. E aí eu me lembrei, posso estar completamente equivocada, que na época do Leco, São Paulo tinha um diretor, famoso Diego Lugano, pra quem não conhece, que cuidava de relações internacionais, né? Eu não sei se isso fazia algum sentido, se isso dava resultado. Mas será que talvez o São Paulo não precisaria de um cara desse? Porque me parece que talvez essa diretoria do São Paulo, não sei, às vezes parece que não tem uma boa relação lá fora nesse sentido de vender jogador, de conseguir vender o seu peixe mesmo, né? Eu acho que talvez seria uma sugestão, assim, você ter um cara responsável por isso. Ah, o Lugano era responsável? Não sei, não faço a menor ideia. Nunca falei com o Lugano sobre isso ou com o Leco sobre isso. Mas é coincidência, né? Porque
porque era uma época que o São Paulo vendia um pouco melhor. Não à toa, o déficit do São Paulo era muito menor na gestão anterior, né? Então, não sei, de repente é uma sugestão. O São Paulo tem algum cara com esse peso internacional para fazer esse tipo de relação, vender o seu peixe, porque o futebol também é um pouco de malandragem, né? Tem aquele negócio de... O pessoal falando do Gabriel. Tem um pessoal falando... Tem um meme lá de todo dia um malandro, otário saindo de casa. Às vezes eu sinto falta de ser um malandro, sabe? Porque parece que eu sempre sou a otária. Aquele desabafo pessoal, profissional. Mas eu acho que é isso, sabe? O São Paulo também aprender a ser um malandro um pouco no mercado, sabe? E conseguir trazer coisas melhores. Não sei, fica uma sugestão. Tem a ver? Não sei, mas talvez tenha. Só vou pegar o gancho aqui, porque uma coisa que foi dita há pouco ali no chat, vou até voltar e... Peraí. Que me deu uma travada. Voltamos. Boa. Internet hoje tá Então, ruim, mas voltamos. beleza, já voltamos aqui. A internet deu uma osciladinha. Estamos de volta. Mas é isso. O São Paulo, ele tem um problema nessa venda do Alves, que não é só a questão da grana, mas é também não ter dado chance para o novo técnico avaliar. Quando tem a venda do William Gomes, a venda do William Gomes passa pelo crivo do Zubeldia. Ele não foi vítima. Ele não foi. Assim, ele é vítima pela situação do São Paulo, mas não foi uma coisa feita pelas costas. Não, chegaram e perguntaram para o Zubeldia isso como informação. Sim. Perguntaram, e aí, Zubeldia, você vai? Não, pode vender, não tenho planos de utilizá-lo. Eu acho um erro de avaliação do Zubeldia, mas isso é um outro papo. Agora tá chegando um novo técnico. Não se deu tempo nem de avaliar se ele é um jogador que o treinador quer usar ou não. Da mesma forma como, e aí eu já falei isso aqui na programação do Arquibancada, tem a intenção de contratar o Biel? A pergunta é, ele tem o crivo do treinador para ser contratado? Mas no Brasil nunca é, né? Então, uma assim, merda isso. é que eu não posso achar normal porque é feito dessa forma. São Paulo precisa... Se é feito dessa forma em outro lugar, problema do outro lugar. Sim. São Paulo precisa agir de diferente. Não deveria ser assim. Não deveria. Então, assim, mais importante é o elenco que o Crespo vai trabalhar a partir do próximo dia 26. Da próxima quinta-feira. Qual que é esse elenco? Como é que o Crespo vai trabalhar? E eu tô falando de lesionados e não. Tô falando quem tá no plantel do São Paulo, quem está contratado pelo São Paulo. Que aí vende o Alves e agora chega uma proposta pro Ferreira e aí a diretoria vai falar, não tem como recusar, né? Dinheiro, tal, tá pintando. E aí, cara, o cara vai ficar sem. Aí vai ficar sem, o que vai fazer? Puta, precisa contratar. Cara, acabei de pegar o dinheiro, já vou gastar. Ó, pra você ter uma ideia, só pra embasar... Qual que é? Se é pra ficar no 0-0, fica com o moleque e vende mais caro no futuro. Me parece lógico. Só pra embasar isso que vocês estão falando. O Alexandre Gisbrecht, lá do Anotações Tricolores, ele põe aqui uma informação que, assim, não é invenção, é dados públicos do relatório financeiro do São Paulo, do balancete financeiro. O São Paulo, até fevereiro, tinha cumprido 66,5% da sua meta de vendas até agosto. Que era... William Gomes, não era? Porque era equivalente a 73... Não, William Gomes não, foi depois. Não, do ano passado para esse ano, né? Tá. O ano fiscal, acho. Tá. Mas até fevereiro tinha cumprido esse percentual. Peraí, refio agora. Que aí era equivalente a 73 milhões e meio de reais dos 110 que o São Paulo coloca que precisa vender. Mas o ponto é isso que o Chacon falou, porque... Não, assim, o São Paulo tem uma meta de 110 milhões e meio de vendas. Que período? Pelo que aqui tá colocando 2025. Aqui, seria 2025. Mas vendeu quem? Não, de 2024 a 25. Entra nesse ano. Esse ano também cobre essa meta, que eu acho baixa. Que é baixa. Eu acho baixa, essa meta de venda. Mas ok, por que eu acho baixa? Porque o São Paulo tá devendo. Sim.
Você teria que vender, você teria que ter mais captação de recursos. E acaba sendo uma sinuca de bico, por quê? Você precisa vender, mas você não pode vender baixo. É. Só que você precisa vender. Mas Quando não- você tá passando fome, você precisa, conseguir o dinheiro que der. Mas você não pode depender só da venda de atleta. Perfeito, né? Você tem que perfeito. ter mais receitas. Mas é mais que tá, o São pontos. Paulo tem mais receitas. A parceria por conta do Name Rights Morumbis. Então, Você tem a parceria com a Live Nation. Live Nation. Eu achei que ia falar bobagem, mas eu ia falar Live Nation. Aí vários shows, consumação, uma porrada de camarote. Marketing mostrou números positivos aí nos últimos anos. E mesmo assim vai pro negativo. Por quê? Continua trocando moleque barato por veterano caro. É. Cara, ainda bem, e eu não tenho nada contra o atleta, tá? Pelo amor de Deus. Mas ainda bem que o negócio do Thiago Mendes parece não ter andado pra frente. Sim. Porque seria mais um ganhando um salário alto. Ou alguém acha que ele ia receber 80 mil reais. Imagina. O cara já tinha estabelecido um valor alto, por isso que ele não veio, né?